agradeço em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, eu quero iniciar a mensagem de hoje falando sobre o toque de Jesus. Repita comigo: eu quero receber o toque de Jesus. Jesus toca na gente de três maneiras. O primeiro toque dele é quando a gente nasce. A gente nasce, sai do ventre da mãe, Jesus toca na gente. O segundo toque que ele dá na nossa vida é quando a gente já adultos, com a consciência formada, a gente o aceita de livre e espontânea vontade. Aí ele toca na gente de novo, porque ele não força a pessoa a segui-lo. Ele deixa a pessoa à vontade para seguir ele. Jesus não obriga, ele não impõe, ele propõe. E o terceiro toque é quando a nossa vida física acaba e a vida eterna começa. É o terceiro toque. Você já passou pelo primeiro toque? Você nasceu, você existe. Você já passou pelo segundo toque? Você aceitou Jesus e segue Jesus? E agora o Espírito Santo está nos preparando para o terceiro toque, que é depois dessa vida. Então esses três toques existem, são reais, e a gente precisa a cada dia andar na presença de Jesus. Jesus tem tanto poder que haviam pessoas que ele nem tocava nelas, o milagre acontecia, elas eram abençoadas. Algumas pessoas ele colocava as mãos, ele tocava, mas haviam pessoas que bastava uma palavra, bastava alguém tocar nele, a virtude dele passava para aquela pessoa. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas precisam da virtude de Deus para ter paz, para ter sossego, para prosperar também, para crescer, para vencer na vida. Você está numa época que você precisa urgente do toque de Jesus. Repita comigo: eu preciso todos os dias do toque de Jesus. Você que nos assiste também precisa do toque de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus para você entender como é o tocar de Jesus. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então olha para mim, observe que esse homem, centurião, ele era chefe de exércitos romanos. Ele tinha uma alta patente, um cargo máximo. Mas o cargo dele, a posição dele, não tirava o problema do soldado dele. Não fique se prendendo a título, nome, posição. Não faça isso, porque isso não resolve o problema de ninguém. O que vai resolver é a presença de Jesus na nossa vida. Observe que esse centurião, embora romano, ele tinha um apreço, um respeito por Jesus. Ele era romano, mas ele buscou a ajuda do Senhor Jesus, porque ele sabia que com a força bélica, que ele tinha a força bélica de guerra, ele tinha autoridade, mas ele sabia que nada disso iria resolver o problema do soldado dele. Mas há um detalhe aqui, igreja, que me chama a atenção. Esse homem, como era chefe de exército, ele já estava habituado a ter baixas militares. Como assim? Quando há uma guerra, há soldados que não sobrevivem na guerra, perdem a vida. Esse soldado ainda estava vivo, mas estava muito doente. O que me chama a atenção é que esse centurião
centurião, chefe do exército, poderia tratar esse soldado com descaso, tipo assim, é mais um soldado, não vou me preocupar. Mas não, pelo contrário. Mesmo esse soldado estando doente, ele teve o amor, ele tirou a parte profissional e colocou a parte pessoal, de querer ajudar alguém que ajudou ele a vencer batalhas. Ninguém sabe a história desse soldado, mas pela maneira como o chefe dele o tratou, era um bom soldado. Você também precisa de soldados no teu caminho, pessoas que lhe respeitem, pessoas que queiram andar ao teu lado, pessoas que aceitem a autoridade que Jesus colocou nas suas mãos. Diga glória a Deus. Então, através de você, que é uma pessoa que tem um bom coração, outras pessoas também serão abençoadas. Observe que o centurião era um homem bom. Pastor, qual é a prova que esse homem era bom? Ele buscou Jesus. Se ele fosse mau, ele nem ligava para Jesus, mas ele procurou Jesus. Observe que o centurião não foi atrás de um médico, foi atrás do médico dos médicos. Foi atrás daquele que tem poder para resolver situações. Não estou dizendo que você não vai no médico, não é isso não. Vá no médico, mas busque também o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Diga glória a Deus. E ele chega para Jesus e ele implora. Olha só, igreja. Um homem de autoridade, acostumado a dar ordens, ele estava implorando uma palavra do Senhor Jesus. É isso que Deus quer fazer na vida do ser humano. Que o ser humano tire a posição, tire o orgulho, tire a vaidade e entre nas águas da humildade para ter uma experiência com Deus. E esse homem falou com Jesus o que estava acontecendo. Vamos ler novamente aqui o versículo 6. Ele fala assim, ó: Senhor, o meu criado está onde? Está em casa. Depois fala que está o que mais? De cama. E está o que mais? Paralítico. E o que mais? Sofrendo horrivelmente. Olha que situação. Ele deixou em pormenores. Em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Uma coisa é sofrer, outra coisa é sofrer horrivelmente. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem sofrido ultimamente na vida? No caso dele, era um sofrimento de doença. Talvez o seu caso não é um sofrimento de doença. Talvez é um sofrimento de humilhação. Talvez é um sofrimento de injustiça. Talvez é um sofrimento que você está passando porque alguém causou um problema e você levou por tabela sem ter culpa nenhuma. Olha que situação. Quem percebe o pastor? É igual aquela situação de ser fiador, um exemplo. Você confia, dá o nome e de repente a pessoa começa honestamente, depois algo acontece, ela falha, aí vai cair tudo em cima de você. E aí você sofre. Sem ter culpa, o quê? Já era, está lá seu nome, não pode fazer nada. Você assinou, você deu a cara. Olha que situação. Repita comigo, só Deus para livrar. Quem concorda com o pastor? Então veja bem, esse homem estava sofrendo horrivelmente. E só havia um que poderia resolver o caso dele: Jesus. Olha para mim, presta atenção. Qual é o problema que você está passando? Pensa agora aí. Eu não sei qual é, mas se você me procurar e falar, eu saberei. Mas por enquanto, não vou perguntar agora que estamos em reunião. Mas você está no lugar certo, na hora certa. E o Deus de Israel, que tem todo o poder, vai agir e vai resolver essa situação na sua vida. Diga glória a Deus.
Deus está te dando essa palavra profética. Essa palavra é para confirmar a oração que você fez, ou as lágrimas que você derramou, ou a tristeza que você sofreu. Então Deus te trouxe hoje aqui para te dar essa bênção, essa palavra, que o problema vai ser resolvido em nome de Jesus. Diga glória a Deus, seja ele qual for. Quando Jesus entra numa batalha, ele entra para ganhar. Não é para perder, é para ganhar. E se você colocou essa batalha nas mãos do Senhor, minha irmã, meu irmão, descanse seu coração. Ele vai dar vitória para você. Diga glória a Deus. Diz assim o versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Diga glória a Deus. 3 palavrinhas ele deu. Eu irei curá-lo. É o que Jesus está falando para a senhora também, para o senhor. Eu vou resolver. Ouça a voz de Jesus. Não olhe para mim, é o pastor que está falando. Esqueça o pastor agora. Imagine que eu não estou aqui. Você está só ouvindo a voz. Então Jesus está falando: eu irei curá-lo. Em outras palavras, eu vou resolver. Diga obrigado, Jesus. Diga: eu acredito que o Senhor vai resolver. Quem concorda com o pastor? Aí diz aqui o versículo 8: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres aonde? Na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será o quê? Será curado. Agora olha para mim, igreja. Agora vai entrar uma parte para você refletir. Esse centurião, ele era revestido de autoridade do Estado. Ele trabalhava para o Estado, ele era a autoridade máxima da época. O governo da época deu a ele esse poder, entre aspas, porque poder só Deus tem. Mas no caso aqui de autoridade militar, ele tinha esse poder autoritário, que Deus permitiu que ele tivesse. E ele sabia que uma palavra de autoridade tem peso. Quando fala, é para cumprir. Quando o general diz: pega a arma e vai para a guerra, tem que se pegar a arma e tem que ir para a guerra. Diga glória a Deus. E ele sabia que Jesus, embora não era da guerra militar, mas era da guerra espiritual. Ele sabia que Jesus não usava armamento, lanças, pedras, mas ele sabia que Jesus usava o poder de Deus. E onde Jesus passava, o mal tinha que sair, e a bênção chegava. Diga glória a Deus. Tanto é que ele olha para Jesus, e ele não fala assim, ó Jesus, cura lá meu soldado. Ele não fala isso, não. Ele fala Senhor. Senhor quer dizer o quê? Reconhecimento de autoridade. Diga assim seja. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor. Olha só. Ele sabia que nas mãos de Jesus tinha a saída para a vida dele. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito séria. Você acredita que nas mãos de Jesus tem a saída para a sua vida? Quem acredita faz assim. Então acredite na autoridade que ele tem. Quando Jesus dá uma palavra, meu irmão, minha irmã, é para cumprir, não tem jeito não. Até Jesus falou: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. Então esse homem sabia que o que Jesus falasse era a lei, e iria se cumprir. Vamos continuar o versículo 9. Ele diz aqui, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Diga glória a Deus. Ouvindo isso, preste atenção.
Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Olha só. Para Jesus falar isso, igreja, é muito forte. Esse homem era romano, era de Roma. Você sabe que Roma, na altura, dominava a Judéia, dominava Israel. Roma dominava tudo. Tanto é que eles tinham lá o rei Herodes deles e tudo. E Jesus pegou e falou: nem em Israel eu vi uma fé como essa. Jesus admira, sabe o quê? A palavra de determinação. Quando você fala, eu vou vencer em nome de Jesus, ele fica admirado. Agora, quando a pessoa fala, não sei, será que eu vou vencer? Talvez não sei. Jesus não fica admirado, ele fica indignado, fica triste. Porque ele é o Salvador da nossa vida. Já que ele é o nosso Salvador, nós temos que usar a bênção que ele nos concedeu. Você tem a bênção sobre ti. Você tem que aprender a usar as palavras de determinação. E elas vão se cumprir no tempo de Deus. Diga glória a Deus. Por mais que você não veja agora ainda, mas declare a sua vitória em nome de Jesus. E essa palavra que você lança vai ser uma semente, vai cair numa boa terra e depois vai frutificar. Então Jesus, quando ouviu a declaração daquele homem, Jesus falou: nem em Israel achei uma fé como essa. Continuando, versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus nem foi na casa, mas ele lançou a palavra e falou para aquele centurião: pode ir, porque o teu servo já está curado. Eu não sei qual é a luta que você está passando, se é em casa, se é no trabalho, se é pessoal, territorial, não sei. Mas Jesus já está mandando esse momento a palavra para abençoar a tua vida. Diga glória a Deus. A palavra está sendo lançada. Você está ouvindo ela já está trabalhando. Observe que a palavra precisa do ouvido e do coração. Aquele centurião primeiro ouviu, depois a palavra foi para o coração, e depois que foi para o coração, entrou na vida do soldado e ele foi curado. É igual a sua situação. A palavra entrou nos seus ouvidos, já entrou no seu coração, e ela está agora entrando no lugar ou na pessoa que você quer que seja abençoada. Diga graças a Deus. Isso é espiritual, igreja. É a autoridade do Espírito Santo para abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Deus não trabalha como a gente trabalha aqui nesse mundo. A gente tem limite de tempo, de horas. Deus não. Aliás, tem um salmo que diz assim, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quando você está dormindo, Deus estaria operando em teu favor. E desse homem, ele foi até Jesus com um objetivo: buscar a libertação do seu soldado. E ele voltou com a bênção nas mãos. Há um filme bíblico que é sobre Jesus, que tem essa parte que o centurião fala com Jesus, tipo 3 horas da tarde. No filme tem uma ilustração, 3 horas da tarde. E quando ele volta, ele encontra soldados
também procurando ele fala: como é que está o meu soldado? Olha, ele acabou de ficar melhor, a gente veio te avisar. E o centurião pergunta: isso foi que horas? Foi mais ou menos 3 horas. Aí no fim mostra a cena de Jesus falando: pode ir, teu servo está curado. E era tipo 3 horas. E ele falou: realmente o que ele falou cumpriu, meu soldado está curado. Então você vai ter boas notícias na sua vida. O diabo quer trazer más notícias, mas Jesus está trazendo boas notícias para a sua vida. Diga glória a Deus. Basta uma palavra, igreja, e Jesus muda a nossa história. Basta uma palavra e ele muda a sua situação. Basta uma palavra e a tristeza sai, a alegria entra. Basta uma palavra, a dificuldade sai, a prosperidade entra. Basta uma palavra, a injustiça sai, a justiça de Deus entra. Basta uma palavra, a afronta sai e a justificação de Deus entra na tua vida. Basta uma palavra, a humilhação sai e a honra entra na tua vida. Basta uma palavra, as portas fechadas saem e as portas se abrem diante da sua vida. Diga glória a Deus. Basta uma palavra. Repita comigo: basta uma palavra e a minha vida é abençoada. Minha casa é abençoada. Meu trabalho é abençoado. E o meu futuro é abençoado. E eu pergunto para a senhora e para o senhor: o que é que você quer? Esse centurião queria a cura daquele seu soldado. E ele foi abençoado. E você quer o quê? Talvez não seja a cura de ninguém, mas seja algo para você ou algo para alguém. Eu não sei. E mesmo que eu soubesse, eu só posso orar. Mas quem pode agir e operar é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você crê que foi Jesus que lhe trouxe hoje aqui? Que preparou esse momento para falar o seu coração? Porque Ele conhece seu coração. Ele sabe da sua dor. Ele sabe que você chora, que você se preocupa. Você é um ser humano. Você não é um robô. Você tem sentimentos. E Jesus, por saber disso, Ele lhe trouxe aqui hoje para te ajudar. Para dizer: minha filha, meu filho, não tenha medo não, porque eu vou agir em teu favor. Diga glória a Deus. Porque basta uma palavra e Ele abençoa a nossa vida. Amém, igreja? Quem crê na sua vitória? Vamos ler novamente o versículo 8. Diz assim, ó: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Igreja, olha para mim. Ele falou uma coisa que, trazendo para a nossa vida, é igual. Nenhum de nós é digno da presença de Deus. Nenhum de nós. Nem pastor, nem papa, nem bispo, nem apóstolo, ninguém. Se Deus habita e toca, é pela misericórdia. É por amor mesmo. Porque ninguém é digno. Ah, tem gente que faz 40 dias de jejum. Esse é digno. Também não é digno, não. Mas tem gente que nem faz jejum nenhum. Também não é digno. Nem o que faz, nem o que não faz. Ninguém é digno. Ninguém tem, digamos assim, como é que eu posso explicar? Ninguém tem aquela áurea na cabeça de santo ou santa. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. Quando fala todos, é papa, é desde o cardeal até o último. É todo mundo. Se a gente tem acesso a uma palavra dessa, que isso é precioso. Essa palavra é preciosa, não é do pastor, nem de um estudioso. É a palavra de Deus. Se você está tendo acesso a essa bênção, olha, realmente Deus, com a misericórdia, nos alcançou. Deus é um mistério, igreja.
E ninguém, por mais que leia, ore, jejue, vá para monte ou não vá para monte, não vai a 100% conhecer Deus a 100%, não tem como. Só vamos ter acesso ainda mais ao Senhor depois dessa vida. Nessa vida temos um acesso limite, o que está na Bíblia, e visões e revelações que Deus nos dá. Mas o acesso geral maior, só lá na frente, quando a gente estiver mesmo na glória. Enquanto isso, vamos receber as migalhas, e glória a Deus. Aquela mulher não falou para Jesus: Senhor, os cães também comem as migalhas que caem da mesa. O que te recebe é migalhas, igreja. Deus não deu ainda a totalidade toda para nós, não. Porque ninguém é digno. Ninguém é perfeito ao ponto de falar, eu sou digno. Não é não. Estava na igreja 2 homens em oração. Um dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E o outro dizia, eu faço jejum, eu vou na igreja, eu faço isso e faço aquilo. Jesus falou que o que se humilhou saiu justificado, honrado. E o que se exaltou saiu o quê? Humilhado. Olha só. Então, igreja, ninguém é digno. Quando ele fala, não sou digno que entre na minha casa, sabe o que ele quer dizer? Eu não sou digno que o Espírito Santo entre na minha vida. Ninguém é digno. Se ele entrou, você tem que dar glória a Deus. É milagre mesmo. Porque o Espírito Santo, o nome já diz, é santo. Então, quando ele fala, Senhor, não sou digno que vá na minha casa, mas manda uma palavra, sua palavra se entrar, resolve o que eu preciso. Então, igreja, basta uma palavra. Guarde isso em seu coração. A palavra de Deus tem poder para abençoar a nossa vida. Repita comigo, a palavra de Deus tem poder para abençoar a nossa vida. Novamente, a palavra de Deus tem poder para abençoar a nossa vida. Continuando aqui, o versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Diga glória a Deus. E quando o centurião retornou, ele viu o resultado da sua busca a Jesus. Todo mundo que busca Jesus vai ter uma experiência com ele, porque ele não falha e a palavra dele tem poder. Diga glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra? Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.